de Jesus, amém, e graças a Deus. Nós vamos começar agora o nosso estudo, amém, para a gente já ser alimentado pela palavra, né? E depois nós teremos um período de oração, amém. Então nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11. Nesta noite eu quero trazer para os irmãos um tema conversão, amém? Sentindo o coração hoje de falar desta bênção, maior bênção que acontece na vida do cristão é a conversão, né? Então eu quero começar em Atos 11 para falar desse tema, conversão, amém? E peço ao Espírito Santo para continuar, né, falando ao coração dos irmãos. Atos 11, no versículo 21, amém? Atos 11, 21, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Amém? Os irmãos podem assentar. Amados irmãos, quero falar de conversão com os irmãos hoje, os sinais de uma genuína conversão. A gente tem esse tema no nosso coração e eu quero compartilhar com os irmãos hoje a respeito desse tema, conversão. Quais os sinais de uma genuína conversão? E o que é conversão? É um assunto já falado há muito tempo, né? Mas vale ser lembrado nesses dias, e também muitas pessoas estão conhecendo, né, neste momento. Então, o que é conversão, né? Conversão, ela é algo que vem como resultado da fé. Nesses versículos que nós estamos começando a ler, Atos 11, versículo 21, aqui está falando dos discípulos lá na igreja de Antioquia. Essa igreja é uma igreja maravilhosa, que eu quero dizer assim, acho que todo pastor gostaria de ter uma igreja como a igreja de Antioquia, porque é uma igreja onde diz a palavra de Deus que aconteciam muitas conversões, né? Muitas pessoas às vezes não são muito chegadas a números, né? A conversões, né? E como diz o pastor Maia, às vezes uma pessoa se converte à festa no céu, mas às vezes não há festa na terra, né? E o que a palavra de Deus diz? Para nós nos alegrar quando uma pessoa se converte. E se a gente for ler Atos, a gente vai perceber nesse livro quantas conversões vêm acontecendo uma atrás da outra, né? Numa pregação do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, ali cerca de 3.000 vidas se converteram a Cristo numa só pregação. Então aqui na igreja de Antioquia também aconteciam muitas conversões, e diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então a conversão, ela é um resultado da fé, tá? Você que está em casa, nós que estamos aqui meditando, a conversão é um resultado da fé. A Bíblia diz que muitos crendo se converteram ao Senhor. O que mais nós podemos falar sobre a conversão? Aqui mesmo em Atos 11, nós lemos no versículo de número 23, que tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então, a conversão, ela é também pela graça. A salvação, a conversão acontece pela graça, como resultado da fé.
Nós podemos ver isso aqui nestes versículos. Agora eu vou também para uma parte da Bíblia que eu assim, amo muito, gosto muito, que são os testemunhos do apóstolo Paulo. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele teve uma conversão na vida dele maravilhosa, né? O testemunho dele ali na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus e a vida do apóstolo Paulo mudou, que era Saulo, ele passou a ser chamado Paulo. E aqui em Atos 26, Paulo dando testemunho dele diante do rei Agripa, no versículo de número 20, a gente vai aprender também algo sobre a conversão. No versículo 20 de Atos 26 está escrito: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, o que eu quero dizer? Que a conversão, ela segue o arrependimento. Se uma pessoa se arrepender de todo o coração, ela está no caminho da conversão. Se ela está se arrependendo dos seus pecados, ela está se arrependendo da vida sem Deus, ela está no caminho certo. Gostaria de dizer para os irmãos que eu percebo que a conversão, ela é um processo na nossa vida, né? Nós estamos nos convertendo a Deus todos os dias, vamos dizer assim. Eu acho que ninguém pode chegar e dizer assim: não, eu estou totalmente convertido, né? Não, eu percebo na nossa vida, pela minha experiência, que cada dia que passa, eu estou voltando para Deus, né? Sempre. Então nós percebemos isso através do arrependimento. A conversão, ela segue ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui também, ainda em Atos 26 mesmo, nesse mesmo capítulo, eu gostaria de ler a partir do versículo 16, para eu falar um pouco mais sobre a conversão com os irmãos ainda. O versículo 16 diz: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Para quê? Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu quero dizer aqui nesses versículos sobre conversão, quero dizer que Deus, ele quando chamou o apóstolo Paulo, ele chamou o apóstolo Paulo para ir pregar o evangelho, para que abrisse os olhos dos gentios e os convertessem das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Então, o que eu quero dizer? Como que Deus, ele leva uma pessoa à conversão? Porque é Deus quem faz a obra, né? É Deus quem faz a pessoa se converter. Diz a Bíblia lá, me lembra aqui do nosso momento de Santa Ceia, né? Terminamente aqui, João 6,44, um versículo que tocou muito no meu coração, diz a Bíblia: ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. João 6,44. Então, todas as pessoas que vão a Jesus, foi Deus que está fazendo a obra na vida dessa pessoa, né? Isso é um conforto para nós. E como que Deus faz isso? Como que Deus leva uma pessoa a se converter a Jesus? Através dos seus servos, através de nós os pregadores, como está escrito em Romanos capítulo 10. Se não forem enviados, né? Como vai ter pregação? Se não pregar, como que vão acreditar? As pessoas, elas passam a acreditar em Jesus através da pregação do Evangelho. Então Deus, ele usa os seus servos. Deus usa a minha vida, Deus usa a tua vida, Deus usa você, né? Você que está aqui nessa noite, amém? Deus conta com você. Você é um instrumento de Deus para
conversão das pessoas. Você crê nisso? Amém? Então nós somos servos de Deus, somos instrumentos de Deus para conversão. Outra coisa que eu gostaria de destacar também como que Deus leva uma pessoa a se converter. Eu gostaria de ler o Salmo 19, versículo de número 7. Salmo 19, 7. Está escrito o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então essa parte aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então Deus, ele usa a palavra dele, as escrituras, a Bíblia. Se não houver anúncio da palavra de Deus, não haverá restauração da alma da pessoa, não haverá conversão. Então Deus usa as escrituras para converter os corações. As pessoas ouvem a palavra de Deus e elas se voltam para Deus. Amém, queridos? Então, primeiro disse que Deus usa os seus servos como instrumento. Os servos do Senhor são instrumentos na mão do Senhor para levar as pessoas a se converterem. E o segundo ponto, Deus usa as escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero ainda trazer Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Lamentações de Jeremias, fica depois do livro do profeta Jeremias. Lamentações 3, versículo 40, eu quero dizer sobre outro ponto que Deus usa para converter o coração das pessoas a Ele. Deus usa o autoexame. Diz a Bíblia assim, Lamentações capítulo 3, versículo 40: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-nos e voltemos para o Senhor. Então aqui o profeta está falando de um autoexame. Quando a gente faz uma reflexão, irmãos, quando a gente dá lugar à nossa consciência, quando nós damos lugar a um autoexame, quando nós olhamos para nós mesmos e fazemos um autoexame, diz a Bíblia que nós temos também esses instrumentos, que é a nossa consciência, e nos voltamos para o Senhor. Amém? Então Deus usa o autoexame, né? Por isso que é muito importante a gente estar sempre fazendo uma autoavaliação. Se a gente parar para se autoavaliar sempre, o Senhor, ele vai trabalhar em nossas vidas e nós vamos nos voltar mais para o Senhor. Amém? Por isso que diz uma canção: vinde, voltemos ao Senhor, né? Por último, irmãos, eu não poderia deixar de falar, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o Salmo 78, versículo 34, também diz mais uma forma do Senhor levar as pessoas a se converterem. Salmo 78, versículo 34, por meio das aflições. Quando nós estamos passando por aflição, o Senhor, ele pode estar trabalhando no nosso coração e nos levando a se converter. Quantas pessoas estão se voltando para Deus hoje, não é verdade? Por causa desta pandemia. Se tem algo que essa pandemia está fazendo no mundo espiritual, esta pandemia está sendo um instrumento de Deus para que as pessoas possam se converter, não é verdade? Olha que o Salmo 78, versículo 34 diz, irmã e irmão, Salmo 78, versículo 34, está escrito o seguinte: quando os fazia morrer, então o buscavam. Olha, irmãos, quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Então, quando nós estamos num momento de aflição, no momento de dificuldades, às vezes o Senhor permite, Ele está trabalhando a conversão das pessoas. Irmãos, e eu creio no meu coração que esta palavra está se cumprindo. Se você estiver em casa nesta hora, fazendo um autoexame da sua vida,
Se você estiver aqui na igreja fazendo um autoexame da sua vida, se você estiver pensando, buscando a Deus com sinceridade, você está ouvindo a palavra de Deus, nós estamos aqui pregando o Evangelho para você, tudo isso está sendo um instrumento para você voltar-se mais para Deus, ou seja, um instrumento de conversão. E eu creio que grandes coisas vão acontecer na sua vida e na minha vida, grandes coisas vão acontecer na tua vida e nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus está trabalhando para trazer-nos de volta para Ele. É Deus quem nos faz voltar para Ele. Nós não temos a capacidade, mas o Senhor trabalha através das Escrituras, através da pregação do Evangelho. Deus trabalha através de um autoexame que nós fazemos, e Deus trabalha através das aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos ainda alguns minutinhos, e eu gostaria de compartilhar com você ainda a conversão do carcereiro. Eu sei que tem muita gente aí ouvindo e vão ouvir, né? Eu sei que Deus vai fazer uma obra na sua vida, Deus está trabalhando no seu interior. Em Atos 16, fala um soldado carcereiro que foi transformado num amigo de Paulo. Aleluia. Atos 16, versículo de número 23, para a gente aqui direto ao ponto, né? Atos 16, 23 diz que depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Irmãos, uma das coisas que mais me fascina em Atos é isso, né? As pessoas assim, esse carcereiro estava ali prendendo Paulo e Silas, aconteceu um terremoto, os presos foram soltos, né? Assim como eu quero aqui aproveitar essa frase e profetizar, que nós cremos, né? E profetizamos que muitos estão sendo soltos das suas prisões nesta hora, em nome de Jesus, amém? E ele ali ficou apavorado, pegou da espada, ia se matar, porque deu a entender que todos os presos iam fugir, mas Paulo ali com autoridade gritou para ele não se matar, porque todos ali estavam. E uma palavra aqui maravilhosa também, o carcereiro tendo pedido uma luz. Isso aqui também me chamou a atenção, né? Talvez seja uma luz, né? Porque eles estavam de noite, de madrugada, mas também nós podemos fazer uma ligação no mundo espiritual aqui. O carcereiro pedindo uma luz, mas sei que era uma luz física, porque todos eles estavam no escuro, naquela prisão, mas também ali veio uma luz espiritual para aquele carcereiro, não é verdade? E o que mais me impressiona
é que ali naquela mesma noite iniciou um diálogo entre esse carcereiro e o apóstolo Paulo e Silas, e ele perguntou o que faria para ser salvo. E Paulo respondeu objetivamente: como que uma pessoa se converte, como que uma pessoa se torna salva? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles. Irmãos, que maravilha, hein? O carcereiro começou a limpar os vergões dos açoites, porque Paulo e Silas eles haviam sido açoitados antes de ir para a prisão, né? Eles estavam ali todos sujos ainda, machucados, e agora o carcereiro, após ouvir a palavra de Deus, já começa a praticar boas obras. Assim é a conversão. Quando a gente se converte, a gente já começa a fazer boas obras. Este é um sinal genuíno de que esse carcereiro se converteu, porque ele já começou a ser uma pessoa amorosa, ele já começou a mostrar gestos de misericórdia para com Paulo, não é verdade? E o mais impressionante é que é só isso que parece que Paulo e Silas queriam ver, né? Algo assim do Espírito Santo na vida do carcereiro. Aquele que estava prendendo eles, agora está cuidando deles, limpando eles, né? Então Paulo e Silas olham isso, e o que é mais impressionante em Atos, diferentes das nossas igrejas hoje em dia, do século 21, eles foram batizados, né? Aqui fala, e a seguir foi ele batizado, todos os seus, ou seja, não esperou nenhum dia passar, né? Em Atos, o batismo em Atos é assim, um negócio muito rápido, né? A pessoa se converteu agora, aceitou Jesus agora, já demonstrou boas obras, já demonstrou amor, declarou com a boca que crê, já está tudo resolvido, vamos batizar, né? Naquela mesma, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, irmãos, que nós possamos se alegrar, amém? As pessoas que são genuinamente convertidos, né? Se nós realmente somos convertidos ao Senhor, nós vamos nos alegrar com as conversões das pessoas. Você que me ouve, se você não for convertido ainda, saiba que se você aceitar a Jesus como Salvador, nós iremos ficar muito alegres com isso e nós vamos te ajudar nesta caminhada. Você não estará sozinho, amém? Então você que é convertido, se alegre, comunique o Evangelho, porque uma forma das pessoas se converter é a gente falando da palavra de Deus com elas, aproveitando as oportunidades. Se você tem alegria, faça isso. Agora eu gostaria de ler o último versículo, né? Nós estamos na nossa hora da oração. O nosso último versículo, Salmo 51, versículo 12 e 13 também, tocou muito no meu coração. Salmos 51, versículos 12 e 13. Por que eu quero ler esses versículos? Porque a alegria da salvação, a conversão, a alegria de ser convertido ao Senhor e ser um instrumento para a conversão de outras pessoas são provas da verdadeira conversão. Se você é alegre porque você tem Jesus, saiba que você está manifestando atitudes de um verdadeiro servo e serva do Senhor. Salmo 51, versículo 12 e 13 está escrito assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então, nesse tema conversão, eu quero terminar com esta palavra, ou seja, aqui no Salmo 51, versículo 11 e 12, a nossa alegria de ser salvo, ela está totalmente ligada com a conversão dos pecadores. Se nós nos alegramos com a salvação e não perdemos essa alegria, irmãos, é muito importante, tá? Se tem alguém que me ouve nesta hora e perdeu a alegria da salvação, que esta seja a nossa oração nesta noite, para que o Senhor venha restituir a tua alegria da salvação.
Porque se você tiver a sua alegria da salvação renovada, você vai sentir prazer em contar isso para os outros, e os outros vão ser ensinados também, e eles vão se converter. Uma das formas de nós termos certeza de uma pessoa convertida é que ela comunica a alegria que ela está sentindo de servir a Cristo. E quando ela comunica isso para outras pessoas, as outras pessoas são tocadas e elas se convertem também, e a nossa alegria só vai dobrando. É como uma bola de neve, né? Como uma bola de neve. Você fala de Jesus, as pessoas passam a olhar para você de forma diferente, porque você tem a alegria da salvação, e elas vão ser tocadas pelo Espírito Santo, elas poderão se converter, elas se convertendo, a tua alegria vai aumentar, e aí por aí vai. E nós não podemos perder esta alegria da nossa conversão, da nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou fazer uma oração, e logo após nós vamos dobrar nossos joelhos, né? Vamos estar buscando ao Senhor. Ó Deus, nosso amado, nosso querido Pai, neste culto de oração, Senhor, e estudo bíblico, quero te agradecer, Senhor, por esta noite. Ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, renovar nossa alegria, Senhor, a alegria de termos o Senhor. Renova-nos mesmo, ó Deus, que seja abundante, nos manda mais do teu poder, nos manda mais da tua unção, Senhor. Ó Deus, que a nossa alegria nunca venha a acabar e nós nunca venhamos esfriar, Senhor, mas que, Pai, a nossa conversão a Ti seja algo diário, meu Pai, seja algo, ó Deus, sempre, meu Pai, que nós possamos estar nos voltando para Ti, porque é para isso que o Senhor nos resgatou, para que nós possamos nos voltar para o Senhor e permanecermos firmes de volta para Ti, Jesus. Estávamos indo numa direção mundana, estávamos indo numa direção, meu Deus, ó Pai, do império das trevas, ó Pai, estávamos indo no reino de Satanás, mas agora entramos no Teu reino, agora entramos no Teu caminho, Senhor, este caminho santo, bom. Nós queremos permanecer nele, ó Pai, Te louvar e Te agradecer, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Agora